Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui na Rede TV. Seja muito bem-vindo e vamos juntos conferir agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição com uma ótima notícia. Os casos de dengue caíram quase 80% nos primeiros 6 meses do ano no Brasil. A comparação foi feita com o primeiro semestre de 2024. Os dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde mostrou que a diminuição não foi apenas do número de casos, mas também de mortes. De janeiro a junho deste ano, 1.440 pessoas foram vítimas da doença, enquanto no ano passado foram 6.030 mortes. A região sudeste concentra 69% dos casos prováveis, e o estado de São Paulo lidera com o maior coeficiente de incidência no Brasil até junho. A região sudeste começou a registrar números mais notáveis de dengue em 2023, principalmente segundo os médicos, a alta da temperatura, que favorece a multiplicação do mosquito Aedes aegypti. Já a diminuição das ocorrências é um reflexo da imunidade provocada nas pessoas, que foram picadas e conseguiram a cura da dengue. Outra causa para a redução dos casos pode estar relacionada ao baixo índice de chuvas no verão deste ano. Mas por mais que os casos tenham caído em 76%, os especialistas alertam que não se deve relaxar no combate à dengue, com vacinação e eliminação do mosquito transmissor. E a Anvisa está analisando um novo imunizante nacional produzido pelo Instituto Butantan em São Paulo. Se o resultado for positivo, o processo deverá ser acelerado para aumentar a vacinação em todo o país. Um estudo revelou uma combinação perigosa para as pessoas acima dos 50 anos. A perda de massa muscular mais o aumento de gordura abdominal pode aumentar em mais de 80% o risco de morte. A parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a University College London, no Reino Unido, mostrou que o acúmulo de gordura abdominal associada à perda de massa muscular representa o número de 83% no risco de morte em comparação às pessoas que não apresentam as duas condições. Essa combinação é tão perigosa que o estudo identificou um problema ainda maior, conhecido como obesidade sarcopênica, que é caracterizado pela perda de massa muscular ao mesmo tempo em que ocorre o ganho de gordura por todo o corpo. Isso acontece pela relação da perda de autonomia e piora na qualidade de vida do idoso. Para conseguir diagnosticar essa condição, é feito alguns exames complexos, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, além de mais alguns que conseguem identificar o acúmulo de gordura corporal e a redução de massa muscular. Mas, apesar da alta precisão, o serviço está restrito a poucas unidades de saúde e ao alto custo financeiro. A definição para a obesidade sarcopênica ainda não é um consenso entre os estudiosos da área, mas o estudo conseguiu utilizar algumas medidas mais simples para definir o que é a obesidade abdominal e a perda de massa muscular. Dessa forma, para diagnosticar o risco da obesidade sarcopênica, os pesquisadores identificaram a obesidade abdominal como o tamanho da barriga acima dos 102 centímetros para os homens e 88 para as mulheres. Consequentemente, a baixa massa muscular foi definida a partir de um índice de massa muscular esquelética menor que 9 quilos para os homens e 7 para as mulheres. Os resultados publicados por uma revista especializada no assunto informou que os resultados foram obtidos ao longo de 12 anos, acompanhando mais de 5.000 participantes acima dos 50 anos de idade. A inteligência artificial começou a mostrar sintonia com a arte. É o que pode ser conferido no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica em São Paulo. São quase 100 obras que, em princípio, continuam sendo analisadas com cautela por museus e espaços culturais. Alguns desses trabalhos não apenas desafiam a centralidade do ser humano no fazer artístico, mas também usam a tecnologia para refletir sobre a sociedade. Foi isso que fez o artista visual Kraka ao criar a instalação sonora Ouvir, um dos destaques da mostra. Em uma parede, dezenas de alto-falantes foram conectados uns aos outros por meio de fios pretos, formando uma estrutura que lembra sinapses cerebrais. No interior da sala expositiva, há 2 esculturas com o formato de tímpano que trazem pequenos microfones em suas extremidades. A ideia é que o visitante primeiro emita uma melodia no dispositivo como um assobio. Em seguida, essa frequência sonora é armazenada na memória de um sistema projetado por meio de inteligência artificial. Após alguns segundos, os alto-falantes fazem ecoar sons baseados naquilo que a pessoa emitiu lá no começo. De certa forma, é uma obra que dialoga com as vanguardas que chacoalharam a arte brasileira durante os anos 1950 e 1960. Nesse período,
artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica tiraram o espectador da posição de passividade a que ele foi confinado pela arte tradicional e o elevaram à condição de coautor da produção artística. Por outro lado, a ausência da interação com o público faz com que as obras percam parte do sentido. Sem que alguém apresente um novo som, a instalação acaba reproduzindo uma frequência monocórdica pouco agradável. Isso acontece porque o sistema acaba empobrecendo de tanto ouvir a si mesmo. Essa natureza ambivalente da tecnologia está evidente também em instrumentos de controle, como câmeras e dispositivos de reconhecimento facial. O que era para ser um instrumento de controle vira um objeto quase lúdico. Após alguns segundos, a inteligência artificial recria essa lembrança por meio de uma simulação exibida na tela. A cena tem o aspecto frágil, onírico e evanescente tão característico das memórias. O IBAMA divulgou imagens mostrando o estrago provocado pelo garimpo ilegal na terra Caiapó, na Amazônia. É possível ver clareiras imensas na floresta, com água barrenta e solo revirado, a maior destruição no país. As imagens foram produzidas pelas equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, durante a fiscalização de combate ao garimpo ilegal na região. As operações, que vêm sendo realizadas há mais de 2 meses pelo órgão fiscalizador em parceria com as forças de segurança, escancaram o impacto ambiental massivo causado pela atividade. A terra Caiapó, onde vivem os povos Mebengocri e isolados do Rio Fresco, fica no Pará e tem 3.200.000 de hectares de extensão. Segundo dados do Greenpeace, até 2024, o garimpo ocupava 16.100 hectares do território, o que pode parecer pouco em relação à totalidade da reserva, mas equivale à área da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, ou de 10 parques Ibirapuera, em São Paulo. Na Amazônia, o ouro é encontrado em partículas muito finas misturadas ao solo ou ao sedimento dos rios. Assim, para extraí-lo, é necessário cavar a terra ou sugar o fundo dos rios, o que é feito com motores e dragas, maquinário grande e caro, que costuma ser destruído em ações de fiscalização. A lama extraída pelos garimpeiros é misturada ao mercúrio metálico, a mesma forma encontrada em termômetros, por exemplo, que forma uma amálgama com o ouro. Essa amálgama é, então, queimada. Como o mercúrio é volátil, quando aquecido, ele vira um gás e sobra só o ouro. Com o descarte da lama contaminada, o mercúrio vai parar no solo e na água dos rios e lençóis freáticos, se espalhando pela floresta. Com a queima, polui a atmosfera. Nos rios, o mercúrio assume uma de suas formas mais tóxicas. Por meio da ação de micro-organismos, ele se transforma em metilmercúrio, que passa a se acumular nos seres vivos. Quando os animais pequenos, que têm concentrações menores do metilmercúrio, são comidos pelos maiores, fazem com que esses peixes carnívoros acumulem esses contaminantes. O problema é especialmente grave em comunidades em que os peixes são a principal fonte de proteína. Existem procedimentos bem simples que revelam o cuidado das pessoas com o meio ambiente. Não desperdiçar água, por exemplo, é mais fácil do que parece. Para muitos cariocas, essa prática sustentável já se tornou parte de suas rotinas. A preocupação com o meio ambiente já está presente no dia a dia da maioria dos consumidores da região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre as ações sustentáveis mais adotadas está o simples hábito de fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça, prática mencionada por 92,4%. A reutilização de embalagens, potes e sacolas plásticas aparece logo em seguida, sendo uma realidade para 81% dos consumidores ouvidos. O levantamento também revela que 62,8% dão preferência a produtos com menor impacto ambiental e pouco mais da metade dos entrevistados costuma separar o óleo de cozinha para descarte adequado. Os dados constam na mais recente sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, realizada entre os dias 3 e 9 de julho, com 959 entrevistados. Outras práticas ainda enfrentam menor adesão, como a separação do lixo seco e orgânico, feita por 42,5% dos consumidores, e a escolha de produtos com embalagens recicláveis, que representam uma preocupação para 39,3% do público. Essa edição fica por aqui, agradeço muito a sua companhia e desejo a você um ótimo domingo. Até mais!